Conexão SP Varias. Então, de certa forma, como funciona um pouco essa lógica da produção de fake news? Você tem a extrema-direita americana que produz essa fake news dizendo que é a China. Sim. E aí a China pensa, bom, muitos países vão começar a acreditar nisso, e aí a minha imagem vai ficar queimada. Eu preciso ter alguma contramedida para balancear esse fato. E aí eles, por sua vez, criam ou replicam uma fake news que jogue a culpa em outro. Sim. Jogue a culpa em outro. Né? Então, por exemplo, nesse mesmo relatório da União Europeia, eles mostram que, por exemplo, em países ali da região dos Balcãs, né, você tem ali, por exemplo, setores ali da extrema-direita desse país, influenciados pela extrema-direita americana, que começam mesmo até a colocar outdoors nas ruas, dizendo obrigado, governo chinês, por essa epidemia. E isso comercialmente começa a ser um problema para a China. Por quê? Porque ela perde possibilidades de negócio, algumas pessoas vão, enfim, deixar de comprar produtos chineses. Então você passa a ter toda uma guerra na produção de discursos, na produção de verdades, mas que nenhum desses discursos é relativamente verdade. Então são mentiras que se chocam, né, na tentativa da construção de um discurso de verdade, né? E que, enfim, livre a cara de um desses países. E veja bem, muitos desses países não são culpados. Na verdade, nenhum desses países é culpado, não por essas razões do surgimento da epidemia. Todos somos culpados, mas por outras razões. Mas não que, produziu e aí enviou, mas todos, enfim, para tentar se salvar ou não perder os seus interesses, passam a atuar nessa lógica de produção de fake news e de difusão de fake news. Repito, não posso dizer que são os países que estão efetuando isso. Isso, de fato, né, enfim, vem desses países, mas não sabemos se é o Estado realmente organizado que tem um departamento fazendo isso. Escuta, o título desse documentário é Who's in Control, né? Quem está no controle? E foi tirado daquela revista The Economist, que é uma revista, você sabe, inglesa, né, de direita, né, claro, lá, super pró-liberal, né, e é da família Rothschild, né, e eles fizeram uma matéria lá no começo que é exatamente o que está lá no documentário, que tudo está sob controle. E aí cabe a pergunta, quem está no controle? Você acha que essa pergunta tem resposta? Cabal ou eu acho que é sempre uma opinião e tal. A pergunta em si é problemática. Por quê? Porque nos leva a um tipo de análise em que o mundo fica simplificado, em que tudo é explicado por uma relação de causa e efeito. Você tem, enfim, um grande mal que é facilmente identificável, que controla tudo, e, enfim... E ali pessoas que sofrem de um outro lado, e na verdade a realidade é muito mais complexa do que isso. Você tem diversos grupos se chocando, tanto em setores de elite, como em setores, enfim, médios da população, como das camadas mais baixas, então a realidade social é muito mais complexa. Então eu acho que a pergunta em si é problemática, ela não é uma boa questão. Sim, agora é o seguinte, o capital não governa o mundo, logo no início tem esses questionamentos. São perguntas, né? Quem governa o mundo, né? Ou ninguém governa? Então, o capital governa ou não governa o mundo? Ou vamos dizer assim, o capital consegue exercer até certo ponto o poder ou não? É isso que eu preciso saber. Quer dizer, não há poder hegemônico do capital sobre o mundo? Por exemplo, o que eu quero dizer, quem tem mais dinheiro não manda? É claro que quem tem mais dinheiro e, enfim, o próprio capitalismo tem uma grande influência em decisões, sejam em decisões de âmbito do Estado, em decisões, enfim, enfim, na vida cotidiana, há um forte poder, mas a gente não pode esquecer que o capitalismo é a soma de todas as relações, né, e trocas, enfim, e aí que aquilo é o capitalismo, não se trata de algo simplesmente ali facilmente identificável, enfim, como, é como se fosse um polvo monstro gigante ali que está sobre, né, o planeta ali, e na verdade não, é uma soma de uma série de relações, enfim, que leva
a você ter a existência de sistema econômico, enquanto você tem uma série também de outros sistemas e de formas econômicas que coexistem, que nós já falamos em programas passados. Isso não significa que essa forma econômica ela é preponderante, ela tem uma grande força, principalmente no que tange a questão hoje da preponderância do capitalismo financeiro, que acaba retirando muito da renda, enfim, e do dinheiro que circula. Então isso tem um grande poder de decisão e de possibilidades, enfim, de controle da economia, que a boa parte das pessoas comuns não tem. Mas não dá para a gente afirmar, enfim, que tudo enfim, isso como um problema e como, enfim, responsável por tudo, não. Eu acho que esse é um ponto importante também, mas isso daria um outro programa. Que é o seguinte, a civilização ocidental ela foi basicamente construída, originada pelo cristianismo, né? Quem molda o Ocidente, quem funda o Ocidente é o cristianismo, né? Acho que isso é indiscutível, me parece, né? A Igreja Católica foi a grande criadora, né, do Ocidente, da cultura ocidental, fundamentada ali no cristianismo, né? No pensamento cristão, na filosofia cristã. E isso vem até os nossos dias, me parece. Por mais que o cristianismo católico tenha se estilhaçado desde o protestantismo, né, ali no período do Renascimento, né, aí na Europa, que estilhaçou, gerou todas essas vertentes protestantes e tudo mais, mas ainda o Ocidente tem uma base cristã ainda forte, né, do pensamento cristão, da filosofia cristã, que vai desde, e que tem vertentes, né, que vai desde da esquerda, da teologia da libertação aqui no Brasil, por exemplo, que seria uma linha de esquerda da igreja, até a extrema-direita, tá certo? Né, que nem o Opus Dei aqui no Brasil é a linha de direita mais radical. TFP e tudo mais. Você acha que isso, por exemplo, quando se fala de marxismo cultural, o cristianismo cultural não é muito mais forte, muito mais pesado e muito mais controlador, já que eu estou querendo chegar em quem controla, né? Fazer a pergunta de quem controla. Não é muito mais controlador do que qualquer marxismo cultural que se possa inventar, né? Como inventaram, né? Que o Ocidente é todo permeado pelo marxismo cultural. Pô, não é o cristianismo cultural que modelou todo o Ocidente? Bem, primeiro que essa categoria de marxismo cultural é uma fake news, isso não existe. Né? Isso não existe, eu sei que não, eu sei que não. Não, eu sei que você não sabe, mas eu digo para quem está assistindo, né, é bom a gente frisar, né? Eu sei que você sabe bem que isso não existe, é mais para os nossos espectadores. Enfim, isso é um erro enorme, crasso, porque, bom, por exemplo, há uma série de transformações sociais que produziram novas formas e novas relações graças ao capitalismo. Eu vou dar um exemplo muito bom disso. Agora eu vou dar um exemplo, Lely, que eu vou quebrar a extrema-direita na internet, meu amigo. Quais países são mais refratários à questão de LGBTs, à questão, por exemplo, de todas essas pautas progressistas? São os países da antiga União Soviética ou são os países do Ocidente capitalista? São os países da antiga União Soviética. Na Rússia, a expressão pública de militância LGBT é punida com prisão. Sim. Essas sociedades têm um nível de aceitação a tudo isso muito menor do que os nossos. Sim. Por quê? Porque ali não houve capitalismo. Ali as pessoas tinham uma vida quadradinha e muito regradinha, do tipo, você vai para a escola, aí você vai para o exército, você vai trabalhar no mesmo emprego, você vai ter sua família, acabou. Não há grandes transformações, não é como aqui, Lely, em que, olha, o fulano vai ter que fazer isso, e depois ele vai ter que fazer um curso, e depois ele vai ter que fazer não sei o quê. Em que você tem essas transformações que o tempo todo estão mudando completamente a nossa rotina, nos colocando em contato com outros grupos, nos separando do seio familiar, porque nós somos obrigados a trabalhar em outros estados, somos obrigados a trabalhar em uma outra cidade, em horários trocados, enfim, porque somos obrigados a fazer um curso para sermos mais competitivos. Então, o capitalismo, por excelência, é que destrói as relações tradicionais,
Não é o comunismo. Pelo contrário, na verdade, acho que todo esse pessoal aí, o Lavete, bolsonarista, eles deveriam ser comunistas, na verdade, porque se para eles é tão importante essas questões morais, como família, tradição, eles deveriam ser comunistas. Porque, na verdade, são em sociedades comunistas em que você não vai ter essas transformações, porque elas não mudam. Elas não têm transformações, elas não mudam. É sempre a mesma coisa. A prova está aí a Rússia. A Rússia chegou, enfim... você tinha, por exemplo, movimento ecológico na Rússia? Não. Você tinha movimento gay na Rússia comunista? Não. Não. Você não tem transformações na estrutura social, nas formas de reflexão. Não tem. Inclusive todos esses movimentos, eles têm forte ponto de origem, né, de discussão e tal, na matriz do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos. Os primeiros hippies surgem em São Francisco, por exemplo, na Califórnia, o LGBT, os movimentos todos. Aliás, nesse documentário aí, no ato 3, vai exatamente tratar disso, que é alienação e revolução. E aí vai falar de todos esses movimentos e tal, e todos esses movimentos são originados de países capitalistas, sim, é verdade. Sim, ou de países que têm social-democracia, né? Não, mas que são capitalistas, porque é o que acontece. Vamos dar um exemplo claro. Digamos que nós tenhamos uma família, enfim, em que o pai ele tem que se ralar para se virar ali, para conseguir pôr a comida na mesa. Então ele vai ter que ser Uber. Quando que ele vai ter tempo para passar ali com os filhos dele, para ter aquela família de comercial de margarina? Meu amigo, não vai. A mãe também vai ter que ralar ali, fazer outras coisas, aí vai ter que fazer um curso de inglês para poder manter o trabalho, os filhos vão, enfim, ter que estudar, e aí depois, enfim, vai ter novas tecnologias também, enfim, que os filhos vão usar. Tudo isso mina aquela relação familiar tradicional de proximidade, que por si só não é algo universal. Esse modelo de família dos anos 50 é dos anos 50, não era assim na Idade Média, isso daí também é uma invenção, mas enfim, essas relações de trabalho, essas relações, enfim, impostas pelo próprio capitalismo, em que você tem que chegar a trabalhar em outra coisa, aí você vai ter que sair dessa cidade, você vai ter que ir para uma outra cidade, você vai ter que mudar de emprego, se reciclar, tudo isso destrói esse modo de vida tradicional e esse modelo de família tradicional. Então isso é um fenômeno de sociedades capitalistas. Porque esse modelo aí que eles idealizam, ele já está destruído já faz tempo pelo próprio, vamos dizer, por esse modelo do capitalismo mesmo. Porque é o seguinte, por exemplo, a classe média alta, aqui, pelo menos aqui no Brasil, aí eu não sei, aí na Europa eu não sei, mas aqui no Brasil, a classe média alta, quem cria os filhos da classe média alta, via de regra, são os empregados, são as babás. Porque se a mulher trabalha também, o homem trabalha, o homem vai para a empresa, lá que ele é o diretor da empresa. Sim. E a esposa dele é executiva numa outra empresa. Sim. Então quem é que cuida dos filhos, pô? Quem é que cria esses filhos? Sim. Né? Então é típico da classe média alta. Sim. E sem contar também... E os caras, quer dizer, é uma contradição profunda que eles não se dão conta, né? Inclusive o nosso presidente aqui do Brasil, né, não se dá conta disso, né? Que ele defende um modelo de família que é destruído pelo modelo econômico que ele defende, o qual ele mesmo não sabe exatamente o que é, né?